Falar para a pessoa que está do seu lado: Jesus tem uma obra na tua vida. Tem uma obra para você, Ele tem um plano, Ele tem uma promessa. Nesse capítulo aqui de Lucas, capítulo 5, versículo 1, olha o que aconteceu. Pedro era um pescador, estava trabalhando, estava pescando em alto mar. Junto com Pedro estavam outros pescadores. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, tentaram pescar a noite toda, mas não conseguiram nada. Jogava a rede de um lado, jogava a rede do outro, e não conseguiram pescar nada a noite toda. E aí chega de manhã, a Bíblia diz que Jesus, ele chega até Pedro, pede para subir no barco. Aí eu preciso que você pergunte de novo para o teu irmão que está do teu lado: Jesus está no barco da tua vida? Jesus pede para subir no barco. E o que acontece é que quando ele sobe no barco, ele fala: Pedro, o que você está fazendo? Nossa, eu estou pescando. Tentamos a noite toda e não pescamos nada. Pedro era um pescador habilidoso. Pedro, ele era um pescador profissional. Ele era o cara da pesca. E naquela noite, nem Pedro, nem os seus amigos conseguiram pescar nada. Então Jesus, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, joga a rede desse lado. Joga a rede desse lado aqui, Pedro. E Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, olha, com todo respeito, nós pescamos a noite toda. Lançamos a rede nesse lado a noite toda. E não pescamos nada. E eu sou pescador, eu conheço o mar, eu entendo da minha profissão. Nós lançamos a rede a noite toda e não pescamos nada. Quem é o Senhor para falar alguma coisa? Jesus fala: Pedro, joga a rede desse lado. Porque a gente até falou sobre isso na campanha das muralhas. A gente às vezes, por saber muito de alguma coisa, ou ter muita habilidade de alguma coisa, a gente começa a achar que é melhor que Deus, né? A gente muitas vezes quer dar um jeitinho para Jesus. A gente começa a achar que é autossuficiente, que a gente não precisa. Talvez você está aqui nessa noite e você é uma pessoa acostumada a contar só contigo mesmo. Talvez você está aqui nessa noite e você confia naquilo que você sabe. Você confia nas tuas próprias habilidades. Talvez você está aqui nessa noite e você vive pelo que você vê. Assim era Pedro. Só que tem uma hora, irmão, que a rede fica vazia. Tem uma hora que a rede fica vazia. Deu certo a vida toda, mas tem uma hora que a rede fica vazia. E aí não tem habilidade, não tem tempo de serviço, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem autossuficiência que vá conseguir encher a rede. Talvez você está aqui nessa noite e a tua vida está como uma rede vazia. Você já lançou a rede várias vezes, você já tentou várias vezes, você já se esforçou tanto, você já fez tanto, você já procurou por todas as possibilidades. Pedro tinha pescado a noite toda, mas não tinha pego nada. E aí vem Jesus e diz assim: Pedro, joga a rede do lado de cá. E Pedro fala: mas eu já joguei a rede do lado de cá e não peguei nada. De repente nessa noite você está aqui, irmão, você não está numa boate, você não está numa creche, você não está num parque de diversões, muito menos num supermercado. Você está num lugar que se chama igreja, amém? E na igreja você vem buscar a Jesus. Porque de repente você está aqui e está falando assim: poxa vida, mas o tempo todo esse pessoal está aqui falando para eu buscar Jesus, para eu deixar Jesus entrar no meu coração, para eu me envolver com Deus. O pastor está falando para deixar o fogo me queimar. Mas eu já busquei em tantos lugares, eu já fiz tanta coisa, eu já fui em tantas direções, eu já tentei de tudo. Pois é, talvez você já tenha tentado de tudo. Pedro já tinha tentado de tudo.
Ele só não tinha tentado uma coisa: obedecer o mandamento de Deus, obedecer às ordens do mestre. Talvez sim, você já fez de tudo. Talvez sim, você já tentou de todas as formas. E talvez você fale assim: pastor, eu já fui para muita igreja, eu já ouvi falar de Jesus, eu já tentei, mas a rede continua vazia, nada deu certo. Só que nessa noite, o Senhor Jesus, Ele te manda novamente lançar a rede. Sabe o que é isso? Mas já tentamos, nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Pois é, você tentou fazer pela tua própria força, você tentou fazer pela tua própria habilidade, você tentou fazer pelo teu próprio conhecimento, pela tua própria inteligência. Talvez você é uma pessoa muito inteligente, estudada, preparado. Talvez você já tentou, você é alguém bem instruído. Talvez você é um grande profissional. Talvez você já tentou por você. Nessa noite, não tenta por você não. Você pode fazer a mesma coisa, mas agora debaixo da palavra de Jesus. Você pode fazer a mesma coisa que você tentou a vida toda e não conseguiu. Sabe por quê? Porque você estava fazendo por você. Nessa noite, não faça por você. Ouça e obedeça o mestre. Jesus fala: joga Pedro a rede. E aí Pedro finalmente diz: tá bom, se o Senhor está mandando jogar, eu vou jogar. E joga. E se você continuar lendo o capítulo 5 de Lucas, você vai ver que era tanto peixe que veio na rede, mas tanto peixe, que eles tiveram que pedir ajuda para outros barquinhos, porque as redes, elas iam se rasgando. Fala para você que está do teu lado: tua rede está vazia? Então ouça a ordem de Jesus. O Senhor já te deu uma ordem, Ele já te deu uma promessa, Ele já te disse um plano. Ouça, obedeça, é para você mesmo. Está queimando o coração, está batendo forte. Meu Deus, Deus me achou aqui. Eu pensei que eu via só num culto de primícia da apresentação, mas o Senhor me achou aqui. Deus, Ele te achou aqui. Sabe por quê? Porque foi falar desde o início: Ele é o Deus que vê, os olhos do Senhor estão passando aqui a sua cara. Mas impressionantemente, irmãos, vamos agora deixar um pouco essa história de Pedro e vamos ler lá João capítulo 21, versículo 1. Você que segurou aí. João capítulo 21, versículo 1. Vamos pular para o versículo 2. Versículo 2, João capítulo 21, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Deixa eu só falar uma curiosidade para você. Algumas pessoas acham que o nome Tomé, chamado Dídimo, que a palavra Dídimo significa incrédulo. Dídimo não significa incrédulo não. Dídimo significa gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo. Meu Deus! Só para você saber. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram. Irmãos, esse versículo aqui é muito interessante, porque ele fala de quando Jesus, ele começa a caminhar sobre a terra. E Jesus, ele fala assim para os seus discípulos: um dia eu vou ser entregue para morrer por vocês. Vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus dá a planta para os discípulos, ele conta o plano, ele faz a promessa. Jesus, ele fez uma promessa: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não era qualquer promessa. Eu posso te prometer assim, eu vou marcar para ir na tua casa tal dia, e eu vou cumprir minha promessa, mas é uma promessa natural, é uma promessa normal. Agora, eu te prometer que eu vou morrer e vou ressuscitar, essa promessa é sobrenatural. E o Senhor, ele tem uma promessa sobrenatural sobre a tua vida. Ele tem uma promessa sobrenatural, que um dia ele te disse
que um dia Ele ministrou sobre você um plano, um objetivo. Esses homens receberam a promessa, mas sabe o que aconteceu? Jesus morreu. Jesus morreu, crucificado, colocado na cova. Passou o primeiro dia, Jesus não ressuscitou. Passou o segundo dia, Jesus não ressuscitou. Passou o terceiro dia, Jesus não ressuscitou. Os discípulos começaram a duvidar da promessa de Deus. Eles começaram a pensar se o que Jesus tinha falado era verdade. Chegou o terceiro dia, nada de Jesus. E aí eles começaram a pensar: tudo que Ele falou era mentira. Tudo que eu acreditei em toda a minha vida não era nada. Eles começaram a se desanimar, eles começaram a se frustrar. Jesus não tinha ressuscitado. Eles começaram a pensar: então o plano que Ele tinha para mim acabou. A promessa que Ele me fez, Ele não vai cumprir. O golpe foi muito forte. Jesus falou que ia ressuscitar e até agora nada. Há quanto tempo você está esperando o agir de Deus na tua vida? Há quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Há quanto tempo você está esperando Deus agir? Você está numa situação, talvez você entrou aqui nessa noite, você durante a tua semana falou: Deus, quando é que o Senhor vai vir ao meu favor? Quando é que o Senhor vai agir nessa situação? Não dá mais. Está demorando muito. Eu acho que foi coisa da minha cabeça. Eu acho que não vale a pena seguir as promessas dele. Eu acho que acabou. Muitas vezes a pancada ela vem tão forte na nossa vida que parece que não tem mais jeito, não é? Muitas vezes momentos difíceis, e o momento difícil ele não anuncia, ele só vem, né? É igual aquele gás que sempre acaba no fim do mês, não é? Chega dia 31, um domingo às 11 da noite, quando você vai esquentar a janta, não tem mais gás. O momento difícil ele não avisa, a dificuldade ela não fala quando ela vai chegar, ela só chega. E às vezes é tão complicado que a gente fica se perguntando: o que eu vou fazer? Não tem saída, não vai acontecer mais nada. Às vezes você está aqui nessa noite pensando sobre isso. Eu não tenho mais esperança, esse negócio de igreja, esse negócio de Jesus, esse negócio de promessa, esse negócio de bênção, isso não é para mim. Não tem mais nada para acontecer. Jesus morreu, acabou. Aí, sabe o que Pedro faz? A gente lê aqui no versículo, é muito engraçado, irmão. Versículo 2. Pedro vira para os discípulos e fala assim, ó. Versículo 3. Quer saber? Vou pescar. Eles estão lá, desanimados, já tristes. Como fala o pastor Rodrigo, tomaram a rasteira da vida. Nada aconteceu, Jesus ressuscitou. Segui à toa. Abri mão de muita coisa à toa. Quer saber? Pedro vira e fala assim: quer saber de uma coisa? Vou pescar. Sabe o que significa esse vou pescar de Pedro, irmão? Qual era a profissão de Pedro antes dele seguir Jesus? Pescador. Sabe o que Pedro está falando? Quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Eu vou deixar esse negócio de Jesus para lá. Eu vou voltar à minha antiga vida. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou mesmo. Chega, desisto. Desisto, deixa para lá. Deixa para lá, não dá mais. E os discípulos olham para Pedro e falam assim: você vai pescar? Vou. Ah, nós vamos também. Porque muitas vezes quando você vai pro buraco, irmão, não se engana não, você não vai sozinho não, você leva uma galera com você. É uma responsabilidade muito grande como a gente toma algumas decisões na vida. Eu sempre falo o seguinte: existem caminhos que a gente toma na vida que não tem volta. Não dá para dar meia volta e corrigir não, porque a gente precisa pensar muito. Tem gente que lida com a vida como se estivesse brincando, e a vida não é brincadeira. Tem vezes que não dá para voltar não. E muitos caminhos que a gente toma nos levam para o buraco,
E se te levasse para o buraco sozinho, ok, problema seu. Mas não leva só você para o buraco. Você vai para o buraco e leva um monte de gente contigo. Leva a tua família, leva aqueles que te amam. Pedro falou, vou pescar. Os discípulos falaram, vou também. Chega de Jesus, esquece promessa, desisto, a vida realmente é isso aí. O sofrimento é isso aí, não tem esperança. E a Bíblia diz que no versículo 3, disse-lhe Simão, vou pescar. Disseram-lhe os outros também, vamos nós contigo. E a Bíblia diz que eles saíram e entraram no barco e passaram uma noite toda pescando, e naquela noite nada apanharam. Voltou para a mesma história, voltou para a mesma porcaria de vida. Irmãos, é impressionante como a gente consegue estragar nossa vida. É impressionante como a gente tem uma tendência a tomar decisão errada. E é impressionante como depois de vislumbrarmos uma solução, a gente volta para a porcaria de vida que vivia. É que nem o filho pródigo. O camarada tinha tudo na casa do pai. O camarada tinha fazenda, tinha servo, tinha tudo. Ele prefere ir para longe do pai. Me dá minha herança que eu vou sair daqui. Ele achava que estava tomando uma decisão maravilhosa. Ele se achava muito inteligente. Ele confiava muito na sua capacidade para finanças. Me dá aqui que eu sei cuidar da minha própria vida. Não é assim que você tem vivido? Eu sei da minha própria vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Pois é. O filho pródigo sabia o que estava fazendo da vida dele. Sabe o que aconteceu? Ele acabou tendo que dar comida para porcos e não tinham o que comer, e desejou se alimentar da comida que ele dava para os porcos. Ou seja, uma porcaria de vida. Literalmente. Foi o que Pedro fez. Depois de experimentar as coisas de Deus, depois de viver algo diferente, ele decide voltar atrás. Ele decide retroceder. Ele desiste de lutar. Meu amado, vira para o teu irmão que está nessa noite e fala para ele, não desista. Não desista de lutar. Não acabou. A vida continua. A vida continua. A pancada foi forte? Foi. Foi difícil o que aconteceu? Sim. E ninguém está questionando isso. Mas a questão, meu amado, é o que você vai fazer daqui para frente. Quais são as decisões que você vai tomar? Porque a vida continua, você está aqui. E o que você vai fazer? Você vai voltar atrás. Você vai retroceder. Você vai desistir. Deus te deu uma promessa, tem um caminho tão lindo à tua frente, e você vai desistir. Você vai abrir mão daquilo que Deus preparou para você. Por quê? Ah, pastor, mas está muito difícil. Está muito difícil a situação, está muito complicado. Não é do jeito que eu pensei. Ah, está doendo muito. Sim. Lembra o que foi falado aqui no início? Deus, Ele está contigo na tua dor. Ele conhece a tua dor. Ele colhe as tuas lágrimas. Ele sabe o quanto está sendo difícil. Ele sabe. Os discípulos esqueceram disso. É muito fácil, irmão, no meio da dor, no meio da dificuldade, a gente esquecer que existe um Deus que olha por nós. A gente esquecer que existe um Deus que cuida de nós, mas Ele continua cuidando de você. Se Ele te prometeu, creia, não desista. Pedro desistiu, levou os discípulos com ele, estava tudo acabado, e voltou para o mesmo erro. Foi pescar, passou a noite toda pescando e não pegou nada. A gente insiste, a gente dá murro e ponta de faca. A gente sabe que não é o caminho certo, a gente não sabe que não é a decisão correta, mas a gente insiste porque a gente quer. A gente é tão teimoso que eu quero e acabou. E a gente se acostuma a ficar frustrado. Tem gente que está acostumado com derrota.
Tem gente que se acostuma com frustração. Tem gente que se acostuma em sempre estar ficando para trás. Eu vejo fulano subindo, eu vejo Beltrano avançando, eu vejo o ciclano conquistando, e eu sempre estou para trás. Ah, não tem problema não. Por quê? Porque a gente quer fazer aquilo que a gente acha que tem que ser. E a vontade de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que ela é boa, perfeita, agradável. Ela não acrescenta dores. Portanto, se o que você está vivendo hoje está doendo, não está bom, está imperfeito, isso não veio da parte de Deus. Seja o que for. E o que a gente vai fazer? O que os discípulos fizeram? Foram pescar. Foram fazer a única coisa que como homens eles sabiam. Aí eu quero que você continue comigo, irmãos, que isso aqui é impressionante. Não tinham mais esperança. Jesus morreu. Mas, versículo 4: ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Quem estava na praia? Jesus. Quem estava na praia? Jesus. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Eles decidiram largar tudo, desistir de tudo. Vamos pescar, vamos voltar para a antiga vida, para uma porcaria de vida. Entenda uma coisa, se você... Ah não, irmão, você tem que falar isso pro teu irmão que está ao teu lado, porque isso é muito sério. Fala pro teu irmão assim: se você está vivendo uma porcaria de vida, fala para ele assim: a culpa é sua. A culpa é só sua. A culpa não é do teu patrão, a culpa não é do teu vizinho, a culpa não é do teu familiar, a culpa não é do presidente, a culpa não é do político, a culpa é tua. Porque é você que decide para que lado vai a tua vida. E sabe o que acontece? Quando a gente está passando por certos momentos da nossa vida, Jesus está lá na praia. Jesus se apresenta diante de nós. Só que muitas vezes os problemas, eles nos sufocam tanto, as dificuldades nos cegam, que a gente não consegue reconhecer Jesus. Você está aqui nessa noite e talvez o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, mas você está tão sofrido, você está tão desesperado, você já está tão triste, você já está tão desanimado, que o Senhor está falando contigo e você não está nem conseguindo reconhecer a voz dEle. É Ele que está falando contigo nessa noite. E aí a Bíblia diz, versículo 5, olha como é que o Senhor Jesus é bom. Não foi eles que foram até Jesus, foi Jesus que puxou conversa. Jesus quer puxar conversa contigo nessa noite. Aleluia. É Ele que vem até você. Que Deus é esse? É Ele que vem até você porque Ele te ama tanto. Ele quer abrir teus olhos nessa noite. Irmãos, eu não sei porque eu estou pregando isso nessa noite, mas existem pessoas nessa noite que precisam ouvir essa palavra. O Senhor Jesus está te chamando para perto dEle. Talvez você esteve tão longe, talvez a dificuldade dessa vida te cegaram a ponto de você não conseguir enxergar mais, mas nessa noite Ele está falando contigo. A Bíblia diz: Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Os discípulos estavam lá pescando a noite toda, raiado o dia, não reconheceram Jesus. Ele grita lá da beira da praia: ei, tem alguma coisa de comer aí? Ele tinha um propósito. E eles falam não. Sabe por quê? Porque a rede estava vazia. Sabe por que a rede estava vazia? Porque eles não mais confiavam na palavra de Jesus. Talvez se alguém perguntar para você nessa noite como é que está a tua vida, se você tem alguma coisa a oferecer, você vai falar: eu estou precisando, eu vou oferecer o quê? Então lhes disse, depois que Jesus fala com eles, aqueles homens sem reconhecer Jesus pescaram a noite toda, não encontraram nada. Homens desanimados, homens tristes, homens frustrados, homens que achavam que não tinha mais nada para acontecer, desistentes. Irmãos, você vai ler aqui, eles estavam tão nem aí para nada, que Pedro, irmão, desculpa eu te falar isso, mas está na Bíblia, não foi eu que inventei não, tá? Eles estavam tão nem aí para nada, tão desapegados, que Pedro estava pescando pelado.
Que isso, pastor? É verdade, ele não estava nem aí se alguém estava vendo, ele não estava nem aí se eu... Ele estava peladão lá pescando, lançando a rede peladão. Mas não é assim que a gente se comporta, tá que se dane, tá ruim mesmo, né? Já tá tão ruim que não importa, para ficar pior não tem problema. Eu já ouvi gente falar assim, tá no inferno mesmo, vou abraçar o capeta. Pedro estava lá. Mas naquele momento, irmão, Jesus ele diz assim, ó: então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Aqueles homens, eles não acreditavam mais em nada. Talvez você está aqui nessa noite e você não acredita em muita coisa. Jesus está lá na beira da praia, eles não reconhecem Jesus. Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa aí de comer? É claro que ele sabia que não, eles dizem não. E naquele momento, Jesus fala assim, ó, faz o seguinte, lança a rede para o lado de cá, que vocês vão conseguir pescar. Irmão, naquele mesmo momento, lembra que a gente leu lá em Lucas capítulo 5? Aquela memória veio para Pedro. Pedro se lembrou. Pedro com certeza se lembrou daquele episódio, quando ele conheceu o mestre. Ele não era nada, ele era um pescador, ele estava no barco. Jesus entra no barco. Ele também tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada. Jesus fala, lança a rede, ele lança. Pesca. Quando Jesus agora, ressurreto, fala para aqueles homens totalmente frustrados, lança para o lado de cá que vocês vão pescar. Com certeza, irmãos, imediatamente aquela lembrança veio na mente de Pedro, é o mestre. A promessa, ela vai se cumprir. É ele que está lá na beira da praia. Eu posso ter esperança, é o mestre. Eu não preciso desistir. Ele ressuscitou da mesma forma que ele me mandou lançar a rede e eu pesquei. É ele, eu reconheço a voz dele. É ele que está mandando lançar a rede. No meio do desespero, no meio do caos, o Senhor Jesus se apresenta a você e Ele te traz à memória as primeiras coisas. Nessa noite o Senhor Jesus quer te trazer à memória quando Ele te chamou, quando Ele te disse, tu és meu. Ele quer te trazer à memória o dia que Ele te prometeu e que Ele disse, eu sou fiel para cumprir. Ele quer te trazer à memória os sonhos, os planos que Ele colocou no teu coração. Ele quer te fazer lembrar. Lembra quando eu te mandei lançar a rede e você me obedeceu? Lembra quando você viveu os meus milagres? Lembra quando você andou comigo? Pois é. Acima de qualquer desespero, acima de qualquer frustração, Ele está falando para você nessa noite, vamos voltar. Volta a me obedecer. Volta a me ouvir. E eu vou te mandar lançar a rede. Quando você lançar, ela vai ser cheia. Ela vai ser cheia. Irmãos, quando Jesus ele manda lançar a rede, a Bíblia diz que eles nem titubearam. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Quando a gente obedece à voz do Mestre, tudo acontece. Quando a gente obedece à voz do Mestre, as portas se abrem, as coisas se encaixam. O apóstolo Paulo estava caminhando em direção a Damasco. Jesus literalmente fez Paulo cair do cavalo. Caído do cavalo no chão, Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que ele estava falando? Até quando você vai lutar contra mim, Saulo? Até quando você vai lutar contra a minha vontade? Até quando... Irmãos, a coisa mais... Deixa eu ver se eu encontro a palavra certa para te não te ofender. Acho que a coisa mais ignorante, que a coisa mais boba é alguém querer fazer queda de braço com Deus. O último que lutou com Deus saiu manco para a vida toda. Ficou marcado. Não tenta lutar contra ele não. Obedece. Lança a rede. Ele está falando contigo nessa noite. E aquele discípulo, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor.
E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, aqui que eu falei, cingiu a sua veste, ele se vestiu, porque se havia despido. Pedro estava pescando peladão. Quando ele ouve que é Jesus, ele bota a roupa, ele se veste novamente. Irmão, quando você decide novamente em direção a Jesus, ele resgata a tua dignidade. Ele resgata a tua identidade como pessoa. Você não precisa ter mais vergonha. No lugar de vergonha é dupla honra. Dupla honra. Pedro não pensou duas vezes. Ele se vestiu, ele pulou no mar e ele se lançou. A Bíblia fala que ele se lançou no mar. Ele falou: meu mestre, eu vou em direção a ele. Nessa noite, tudo que o Senhor quer é que você vá em direção a Ele nessa noite. Ele está na beira da praia. Jesus está na beira da praia, de braços abertos para você. E se você continuar lendo, irmãos, quando os discípulos chegaram na praia, Jesus já tinha preparado todo o banquete. Tinha uma fogueirinha com um peixinho assado, e eles fizeram um banquete com o mestre. O Senhor te convida para um banquete nessa noite. Só que a gente rejeita o banquete de Deus. A gente aceita o banquete do mundo. A gente prova tantas coisas que a gente sabe que vão nos fazer mal. Mas nessa noite, o Senhor está te oferecendo um banquete, amém? A mesa está posta. Só basta você se lançar no mar, nadar com toda a sua força e dar um abraço no mestre, e ir em direção a Ele com tudo que você tem, com toda a tua força. Ele te ama, Ele te chama. Vamos ficar de pé. Tem que parar por aqui, senão o horário vai avançar. Mas nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar ao Pai. O Senhor nessa noite tem uma palavra para você. Volta a me obedecer, volta a lançar a rede. Vem na minha direção, eu estou de braços abertos. A promessa ela vai se concretizar. A obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Feche teus olhos essa noite. Vamos orar, Pai querido. Vem, Senhor, vem nessa noite tratar com o teu povo da maneira que tu quiseres. Senhor, talvez lançamos tantas vezes a rede e nada pescamos. Talvez a rede está vazia neste momento, uma vida vazia, uma família vazia, uma existência vazia. Mas nessa noite nós queremos ir em direção aos teus braços, não nos importando com o que vão pensar, não nos importando com o que vão dizer. Nós queremos a Ti, Senhor. Essa é uma noite que o Senhor, Ele te vê, Ele te chama. Oh, aleluia, aleluia. Vem, ó Deus, vem, vem. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Talvez é assim que você se encontra nessa noite. Decidida, larga tudo e parar. Ouça o que o Senhor Deus Ele tem para a tua vida. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Esse é o momento. Não é hora de parar. Quem mandou largar a rede? Não é a hora de desistir. Quem mandou você Não é a hora de voltar atrás. Volte para O Senhor, Ele te chama. É o teu momento com Ele. Filho, eu vou te honrar. Nessa noite o Senhor, Ele te
te ama, Ele quer restaurar a tua dignidade, Ele quer restaurar a tua humanidade, Ele quer, meu amado, acabar com toda a vergonha, Ele quer transformar a situação. Chega de viver essa vida, essa porcaria de vida. Você não precisa se acostumar com algo que não é para você. O Senhor, Ele tem coisas muito maiores. Deixa o Espírito Santo tratar com a tua vida. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Ouça do Senhor. Deus conhece da futuro, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Guardou das tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Ele mandou largar a rede, Ele mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele mandou largar a rede, Ele mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pai querido, que nessa noite, Senhor, os teus filhos possam estar sendo reanimados. Pai querido, não importa se o barco está vazio, sem o Senhor, que nessa noite eles estejam, ó Pai, clamando: vem, Senhor, e entra no meu barco. Vem, Senhor, nós queremos te obedecer. Nós queremos lançar as redes de acordo com a tua voz, de acordo, Senhor, com a tua ordem. Pai querido, restaura nessa noite vidas, histórias, ministérios. Age, Senhor, grandemente. Pai querido, que nós possamos novamente te olhar e te ver, e te reconhecer, e viver tudo que o Senhor tem para nós. Clamamos a Ti nessa noite, ó Deus. Que seja uma noite de reencontro, uma noite em que possamos novamente viver as Tuas promessas, uma noite que possamos novamente viver, Senhor, viver as Tuas promessas, que possamos novamente crer naquilo que o Senhor um dia nos preparou, que o Senhor um dia nos mostrou, que sonhos sejam restaurados, sejam, ó Pai, reavivados. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu mover. Que o Teu Espírito possa estar falando aos corações, aos corações, aos corações. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, vamos aplaudi-lo. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, porque